A vida e obra de Mayumi Watanabe de Souza Lima. A arquiteta Mayumi Watanabe de Souza Lima nasceu em 1934, no Japão. Seu falecimento foi em 1994, já no Brasil, com 60 anos. Foi naturalizada brasileira em 1956. Sua graduação é em arquitetura na Universidade de São Paulo. Já o seu mestrado é na área de História e Filosofia da Educação, na Universidade de Brasília. Seu período de atuação foi de 1960 a 1994. Em 1922 se iniciou o modernismo no Brasil. Teve como marco inicial a Semana da Arte Moderna. Em 1930 ocorreu o processo de industrialização acelerada, grandes centros urbanos, grandes obras de infraestrutura e equipamentos públicos, gerando uma visão mundial positiva para o futuro. Em 1934, Mayumi Watanabe de Souza Lima nasce em Tóquio. Em 1938, ela e sua família se mudam para o Brasil, devido à perseguição do governo aos intelectuais de esquerda. Em 1940, ela e sua família se mudam para São Paulo. Já em 1956, Mayumi inicia sua graduação em arquitetura na FAUSP e naturaliza-se brasileira. Já em 1956 a 1957, ela se torna diretora das publicações Grêmio da FAUSP, responsável então pela publicação do jornal Estudos, e frequenta também o curso Introdução às Ciências Sociais, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Em 1958 a 1960, Mayumi trabalha como estagiária no escritório de Vila Nova Artigas. Já em 1959 a 1961, ela trabalha como estagiária no escritório de Joaquim Guedes e Lina Bobardi. Em 1960, Mayumi termina o curso de arquitetura na FAO e começa a lecioná-lo na UNB. Em 1962, ela cursa mestrado na área de História e Filosofia na UNB. Nos 2 anos 1963, num contexto geral, é realizado em São Paulo e no Rio de Janeiro o primeiro seminário de habitação e reforma urbana. Mayumi, nesse ano, participa como membro da comissão julgadora no 7º Congresso Internacional de Arquitetura, em Cuba, que falava sobre arquitetura nos países subdesenvolvidos. Em 1964, é instaurada a ditadura, e a Mayumi começa a trabalhar internamente nos órgãos públicos, tentando modificar a ordem vigente para conseguir construir uma nova sociedade. Em 1965, é também datado o início do pós-modernismo no Brasil. Mayumi volta então a morar em São Paulo e começa a trabalhar na diretoria de planejamento da FES. Ela também defende sua dissertação intitulada Aspectos da Habitação Urbana, projeto de habitação para a unidade de vizinhança São Miguel, em Brasília. Em 1968 a 1970, Mayumi atua no CEPAM, que é o Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal. Em 1969, Mayumi participa da cooperativa de arquitetos EDAP e, juntamente com os participantes, publica um texto intitulado Condições das Instalações Escolares. Em 1970, é instaurado o fim da ditadura e a abertura política. Em 1970 a 1975, Mayumi torna-se superintendente de arquitetura e organização da Consultoria de Arquitetos e Engenharia do PREMEM e participa também da criação e colaboração do SEBRAS. Em 1990, é datada a primeira gestão petista na Prefeitura de São Paulo. Isso possibilita que Mayumi repensasse melhor o espaço de forma mais livre. Em 1994, Mayumi falece em São Paulo, mas seu legado continua perpetuado. Em 1994, Projetos de Mayumi Watanabe de Souza Lima. Projeto Unidade de Vizinhança São Miguel, em Brasília. Um dos projetos mais famosos de Mayumi foi a Unidade de Vizinhança São Miguel, localizada em Brasília, projetado juntamente com o arquiteto João Figueiras Lima e Lelé. Foi com esse projeto que Mayumi concluiu seus estudos de mestrado em arquitetura. A construção se iniciou em 1965, com pré-fabricado, e foi interrompida durante o regime. Tinha como finalidade abrigar os funcionários e professores da universidade. O projeto representa um marco na cidade por sua forma e por ser um primeiro edifício com autoria feminina, executado no plano piloto. O projeto traz uma pureza nos materiais construtivos, junto com sua planta livre,
e os pilotis existentes traz a sensação de refúgio do meio urbano, com jardins e pontos estratégicos com meia-luz, se diferindo de qualquer projeto existente em Brasília e trazendo a interação com artes plásticas. Antes, os homens ganhavam destaque nos trabalhos. Já próximo a 1960, as mulheres começam a ocupar cargos que antes eram negados a elas, e se destacando neles. Mas a partir de 1960, as mulheres ganham sua liberdade e exercendo suas profissões. Na imagem, podemos ver o estudo de desenvolvimento do projeto Unidade de Vizinhança São Miguel, onde o mesmo atende à demanda de habitação na época com a expansão da cidade. O edifício conta com uma sala de jantar, 2 quartos, 3 banheiros, quarto e banheiro da empregada, cozinha e área de serviço. Mayumi participou de projetos do Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários, conhecido como SEDEC, o qual foi criado na gestão da ex-prefeita Luísa Erundina, com o objetivo de pesquisar e construir equipamentos públicos que melhorassem a qualidade de vida dos habitantes da cidade de São Paulo, e que também fossem inovadores a partir do uso de elementos pré-fabricados nas construções das unidades. Entre os projetos desenvolvidos pela arquiteta para o SEDEC destacam-se os seguintes: EMEI Nova Parelheiros, localizada na Zona Sul, Unidade Básica de Saúde Três Corações, também situada na Zona Sul, Playground Coronel Brigadeiro Eduardo Gomes, localizado em Taipas, Terminal de ônibus Parelheiros, situado no extremo sul da cidade. Além disso, Mayumi também desenvolveu outros projetos destinados a usos públicos durante sua trajetória como arquiteta. Durante sua trajetória enquanto arquiteta que desenvolveu projetos focados em espaços educativos, Mayumi publicou 2 livros, A Cidade e a Criança e Arquitetura e Educação. No primeiro livro, Espaços Educativos, Uso e Construção, de 1986, Mayumi traz conceitos importantes enquanto espaço, como não sendo educativo, mas sim se tornando educativo de acordo com a ocupação e apropriação que o mesmo recebe pelos indivíduos. Por isso, todas as atividades elaboradas no livro foram experimentos da percepção do uso do espaço. Além disso, o livro traz conceitos fundamentais, como o esquema espacial, o sentido do pertencimento e a apropriação do espaço por conta das crianças. No livro, ela traz a seguinte reflexão: o espaço é elemento cheio de significado, que reflete sempre a história e a cultura de um povo, que revela no seu uso e na sua disposição a relação efetiva que está estabelecida entre pessoas e nele convive. Enfim, o espaço é um espelho no qual se faz a leitura de uma sociedade, seus valores, seu sistema social e político, seu desenvolvimento tecnológico. No segundo livro, A Cidade e a Criança, de 1989, aborda uma outra escala, na qual Mayumi fragmentou a obra em 5 partes. Na primeira, o conceito de espaço, estabelecido como espaço material, onde cada indivíduo cria relações pessoais por meio de sensações provocadas pelo mesmo. Na segunda parte, ela trata sobre a continuação da primeira, na qual ela discute sobre a presença do poder como responsável pela criação dos espaços opressores, os adultos possuindo o poder de se apropriar do espaço e limitar, e até mesmo excluir isso das crianças. Na terceira parte, ela trata da necessidade da criação de espaços de uso exclusivo para as crianças, pois quando elas estão se manifestando, de alguma maneira, são reprimidas por adultos que a controlam. Na quarta parte, ela restringe a apresentação do livro para um estudo de caso numa escola, João Cop, onde ela exemplifica a dominação opressora que os adultos exercem sobre as crianças em escolas públicas. E na quinta parte, ela utiliza das ruas como espaço de lazer para as crianças que não se enxergam dentro das suas próprias moradias,
mas com o passar dos anos a rua deixou de ser um espaço usado para um entretenimento, sendo usada apenas como meio de circulação. Durante todas essas imagens que foram passadas, retratam ao longo do livro registros das atividades envolvidas com as crianças, processos importantes no seu desenvolvimento do espaço e entendimento da infância. Mayumi na arquitetura. A arquiteta teve grande importância na área, mas muitas vezes não foi reconhecida por seus feitos. Por isso foi inclusa no projeto de homenagem a arquitetos invisíveis. Mayumi se destacou devido ao planejamento e desenvolvimento de espaços educativos públicos, e deixou como legado o pensar crítico do espaço, levando em consideração os usuários, principalmente as crianças. Trabalho realizado pelas alunas Aline Soares, Ana Carina, Eliane Pelusi, Gabriela Schmidt, Isabela Baroni e Larissa Almeida. Para a matéria Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, Contemporaneidade, na Universidade Anhembi Morumbi.